Faz de conta então, isso é uma coisa que você vai ver muito em texto, na verdade, muito em diálogos longos também. Você acaba mencionando um objeto numa conversa, acaba escrevendo sobre algum objeto, sobre algum evento, alguma situação, e você não quer ficar repetindo toda hora essa palavra no texto, né? Ah, meu carro é amarelo, meu carro é muito bom, meu carro é grande. Não, você vai acabar usando pronomes aí ou outras palavras para se referir ao carro. Você não vai ficar repetindo carro, 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 carro toda hora na conversa ou no texto escrito. Então, quando a gente já falou sobre algum objeto, a gente vai usar um outro tipo de pronome, ok? Provavelmente, espero que sim, todos vocês se lembram dos pronomes possessivos, ok? Eles estão aqui, que é o my, o your, o his, o her, o its, o our, o your e o their, ok? Do lado eu vou colocar esses pronomes, então, que são pronomes de posse, mas quando você já mencionou alguma coisa anteriormente, tá? Vamos ler juntos só para ficar um pouco mais clara a pronúncia? É o mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Perceberam que todos eles terminam com S? Bom, boa parte deles termina com S, né? O his acaba não mudando porque ele também termina com S. O mine muda totalmente, completamente. O its também não muda. Interessante é que, se você observar a regra que a gente comentou anteriormente, né, do apóstrofe S, que diz sobre posse, o S ele meio que passa a ideia de posse, de alguma coisa que você possui, que você é o dono. Esse S aparecendo atrás desse pronome, ele meio que segue a mesma linha, tá? Então você vai falar sobre alguma coisa que você possui ou que certa pessoa possui, dependendo do pronome. Para exemplificar, vou colocar umas frases aqui do lado. Vamos ler junto então. Ó. Her car is big, mine is small. O carro dela é grande, o meu é pequeno. Nada impediria eu falar essa frase assim: Her car is big, my car is small. O carro dela é grande, o meu carro é pequeno. É a mesma coisa, vai cair no mesmo sentido. Para evitar repetição de palavras, eu uso o pronome, eu uso mine, ok? Vamos ver as outras frases. Their friend is young, yours is old. O amigo deles é jovem, o seu amigo é velho. O seu é velho, yours is old, ok? Our house is new, his is new too. Nossa casa é nova, a dele também é nova. A dele é nova também, ok? His school is there, hers is here. A escola dele é lá, a dela é aqui. My dog's house is white, its is red. A casa do meu cachorro é branca, a dele é vermelha. Essa frase aqui é interessante. My dog's house. Você pode até perceber que a gente acabou usando o apóstrofe S para dar posse aqui. De quem que é a casa? A casinha, no caso, né? A casinha do meu cachorro. E essa casinha, ela é branca, ok? O its is red, que a gente está usando do outro lado da frase, após a vírgula, ele está se referindo à casa de algum outro animal, ok? Pode ser de outro cachorro, pode ser de um gato. Bom, cachorro é mais comum, né? Então provavelmente deve ser de um outro cachorro. A gente não consegue dizer o que que é nessa frase, porque eu estou usando aqui um termo muito abrangente. Então, se você estiver inserido no contexto, na conversa ou lendo um texto que apareça isso, você consegue deduzir conforme o que foi dito anteriormente ou escrito anteriormente. Com a frase solta aqui, a gente tem que abstrair um pouco, né? Usar um pouco a imaginação, ok? Embaixo, my sister is a teacher, ours is a doctor. Minha irmã é uma professora, a nossa é uma médica, ok? Nossos carros são vermelhos embaixo, né? Então, our cars are red, yours are black. Nossos carros são vermelhos, o de vocês, os seus, são pretos. Alright? This is my book, that is theirs. Esse é meu livro, aquele é deles. Ok? Sem problemas. Também pensando nessa questão de pronome, um outro tipo de pronome que falta a gente observar aqui também é o pronome reflexivo, ok? Aqui eu coloquei então a listinha com os pronomes sujeitos que a gente usa, o eu, você, ele, ela, que está um pouco mais claro já pra gente, né? Do lado eu coloquei os pronomes reflexivos, ok? Vamos ler para a gente poder entrar na explicação. Então, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves,
themselves, ok? Em negrito, se você perceber, o que eu deixei destacado aqui, o começo deles é como se fosse aquela listinha, aquela tabelinha de pronomes possessivos. Interessante isso, né? Vamos pensar um pouco então na palavra self, que é a palavra que ficou avulsa depois dessa parte em negrito. Self, uma tradução para self, o significado de self, a ideia que ele passa, né, seria algo próprio de uma pessoa, então você pode até traduzir como si próprio, quando você está falando do ser, da pessoa em si, ok? Interessante é que, se você observar que até o it você usa myself, yourself, himself, você usa a palavra self no final, né, após o pronome possessivo. Nas últimas três pessoas, você usa selves. O que acontece? O plural da palavra self é selves, ok? Geralmente os plurais terminados em LF, eles vêm com a terminação VS, quando você muda o número deles de singular para plural. Ok? Um exemplo aqui é a palavra wolf, que é lobo. Wolf, um lobo. Wolves, mais que um lobo. Ok? E se você observar aqui, onde ocorre a mudança de self para selves, do singular para o plural, você tem pessoas, você tem sujeitos no plural. Nós, vocês, eles ou elas. We, you e they. Eles estão no plural. Ok? Pensando então nessas palavras, você pode encontrar duas situações que você vai estar utilizando esse tipo de pronome. A palavra alone significa sozinho ou sozinha. Ok? Se eu disser então que eu trabalho sozinho, I work alone. Ou eu posso dizer que eu trabalho por mim mesmo, certo? I work by myself. Ou seja, eu confio, não confio, mas eu dependo apenas em mim para poder realizar o meu trabalho, ok? Se eu utilizar o pronome reflexivo nesse caso, ele pede essa preposição by, ok? Só no caso de sozinho. A tradução de by myself, by yourself, by herself seria alone também, seria sozinho, tá? A frase de baixo, you play alone, você joga sozinho, você brinca sozinho. You play by yourself, mesma tradução, você joga sozinho. She goes home alone, ela vai para casa sozinha. Ou she goes home by herself, ela vai para casa sozinha. They study alone, eles estudam sozinhos. They study by themselves, ok? Então eles estudam sozinhos. Certos gramáticos, certos professores, eles apontam que uma diferença do alone para o myself, yourself, himself, seria o fato de quando você usar o alone é que você está fisicamente sozinho. Então, no local que você está, o que você está fazendo, não tem mais ninguém, tem apenas você. Perfeito? Quando você usa o myself, yourself, herself, por aí vai, pode a situação, no cenário, pode ser que até exista mais que uma pessoa. Você não está sozinho. Porém, a coisa que você está fazendo, a ação, depende apenas de você. Por exemplo, I work by myself, pode ter 10 pessoas comigo no escritório, só que eu faço o meu trabalho sozinho. Eu não dependo de ninguém para fazer o que eu tenho que fazer, desempenhar as minhas atividades. Ok? O segundo caso, tá, são os verbos que pedem pronomes reflexivos. O que a gente pode entender por verbo reflexivo, né? Usando uma terminologia um pouquinho diferente, seria uma ação em si mesmo, uma coisa que você acaba fazendo em você, que você provoca em você, ok? Tem três verbos separados aqui, tem o to cut, as formas no passado cut, cut, que é cortar. Tem o preparar, que é to prepare, prepared, e a terceira coluna também seria prepared, ok? E tem o verbo apresentar-se, quando você se apresenta a alguém, ok? Então, to introduce, introduced, introduced. São três tipos de verbo que são ações que você pode provocar em você mesmo, ok? Você pode se cortar, você pode se preparar para algo, você pode se apresentar para alguém, ok? Por exemplo, colocando umas frases aqui. I cut myself, eu me cortei. She prepared herself, ela se preparou. They have introduced themselves, então eles se apresentaram. Então a gente estava numa roda de amigos, eles chegaram com uma cerveja e se apresentaram pra gente, né? Coisa boa. E we have prepared ourselves, nós nos preparamos, também usando o prepare aí para ilustrar a situação, ok? Pessoal, só acompanhar depois então dos exercícios. Por enquanto é só, um abraço, tchau, tchau.